iniciada. Muito bom dia oficialmente. Para quem entrou agora, peço desculpas por eventuais interrupções que o meu assistente, que agora está saindo do escritório, promova, porque ele não quer sair daqui de jeito nenhum. E como eu disse ano passado, eu me mudei, agora tenho um espaço até melhor para mim, só que a minha sala não tem chave. Então, eu não consigo trancar para impedir que crianças entrem e façam barulho. Então, já peço desculpas por isso de antemão. Além disso, pessoal, quero conversar com vocês sobre duas questões bastante importantes. A primeira delas é em relação... Na verdade, vão ser três. A primeira delas é em relação ao retorno das nossas aulas ou não. Como a gente havia conversado, existe um decreto municipal que permite que, no âmbito do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, instituições de ensino privadas possam retomar as atividades presenciais, desde que observado o quantitativo máximo de alunos, acho que uma porcentagem específica, e também observadas as regras sanitárias. Na semana passada, nós, professores, fomos instados a assinar um termo de responsabilidade, dizendo que nós tomaríamos todas as medidas de segurança para o retorno das aulas no dia 8. Então, houve essa movimentação formal, nós tivemos que assinar um termo junto ao RH, etc, etc. No entanto, apesar disso, a gente não teve nenhuma novidade concreta em relação a esse retorno. Portanto, eu presumo, e eu estou projetando a disciplina, pelo menos em relação às próximas semanas, dessa forma, que nós continuaremos à distância. E especialmente em relação às últimas notícias dessa semana, a gente está batendo recordes e recordes no Brasil e Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em relação a casos e óbitos de Covid. Então, já tem muitos estados, muitos municípios pensando em voltar a fazer lockdown e adotar medidas mais restritivas. Então, somando esse contexto, a nossa falta de informações sobre o retorno na segunda-feira, que é o próximo dia útil, eu presumo que nós ficaremos, pelo menos as próximas semanas, no esquema em que nós já estamos. Então, tudo que está programado para a disciplina agora, até as próximas semanas, é contando com essas aulas à distância. Outro ponto importante, pessoal, nós tivemos uma alteração em relação ao calendário de avaliações. As provas permanecem inalteradas, tá? Porque eu passei para vocês, o que vocês talvez tenham no calendário de vocês, não muda. O que muda é que nós vamos ter um prazo mais curto, mais exíguo, para o lançamento das notas da atividade 1 de vocês. Então, por isso, eu queria definir com vocês que na próxima aula, que vai ser no dia 12 de março, eu vou passar para vocês a atividade 1 já. Então, aula que vem nós teremos uma aula no encontro com conteúdo novo, e também eu vou passar a atividade 1 para vocês, para que vocês me entreguem até o dia 19, porque aí eu vou ter até o dia 22 para lançar as respectivas notas. Então, eu queria confirmar com vocês, a gente falou que aquele calendário em relação às atividades, ele era provisório, ele de fato se mostrou provisório e está sendo alterado agora. Então, eu queria confirmar com vocês que eu vou passar na semana que vem a atividade para que ela seja entregue até o dia 19, sim, com 95% de certeza que a gente vai seguir aquele modelo que vocês já conhecem, que é por meio do Google Forms. Eu passo para vocês um link, vocês veem ali a atividade, me respondem e enviam pelo próprio link as respostas para que eu receba e faça o lançamento. Então, isso vai acontecer. Esse é o segundo recado. O terceiro recado, não sei se vocês repararam, mas eu queria mostrar para vocês como eu estou fazendo e como eu devo seguir com a alimentação do AVA. Aqui, pessoal, o AVA, a gente entrar na nossa disciplina, vocês devem perceber que o encontro 1 e o encontro 2 já tem alguma coisa postada.
que a gente tem no encontro 1? Aquele arquivo de programação da disciplina que vocês já têm, e também deixei um livro base, pelo menos a parte final do livro que vai servir, que é a parte de teoria geral da pena, que vai servir para o nosso primeiro bimestre. E aí percebam, como eu disse, eu consegui colocar aqui para vocês o vídeo daquela aula anterior. Como que eu estou fazendo isso? Por meio do YouTube, aquela dinâmica que vocês já conhecem, vocês não precisam baixar o vídeo, é só vocês acessarem e assistirem por aqui. Quem perdeu a aula, quem quiser revisar, ou por qualquer razão que for útil, basta acessar. Eu fiz uma playlist para cada uma das minhas disciplinas, a nossa é essa aqui, amarelinha, com preto, direito penal. Então aqui está o último encontro. O que eu faço? Eu pego o link do YouTube e jogo aqui para vocês para facilitar. Mas quem quiser pode entrar direto aqui no YouTube, esse canal que eu fiz lá no passado, para que a gente, vou até jogar aqui no chat para vocês, para que a gente pudesse compartilhar as aulas, permanece tudo igual. Quem quiser acompanhando por aqui, assim que eu postar a aula, ela vai aparecer para vocês, mas vocês vão ter acesso às aulas gravadas. Eu vou tentar manter esse padrão de gravação e disponibilização das aulas. A única questão é que eu acho que para que eu continue fazendo isso, a gente não vai poder usar aquele link do AVA, mas aí eu mando para vocês o meu link paralelo, meu link por baixo dos panos, para que a gente tenha essa reunião, como está sendo agora. Esse é meu link da Anhanguera, meu login da Anhanguera, mas não é o login institucional do AVA. Aquele login institucional do AVA é um pouco mais limitado para mim. Eu tenho menos domínio sobre o Teams, então aqui funciona melhor, inclusive para que a gente faça a gravação e o download das aulas. Então, o AVA de vocês está assim, esse é o encontro 1 e esse é o encontro 2, que é a aula de hoje. Eu vou propor para vocês, pessoal, e essa aqui vai ser a tendência, é que eu vou colocar na pré-aula uma leitura relativa ao conteúdo de hoje, ao conteúdo do encontro. Por exemplo, aqui, se vocês clicarem, vocês vão achar esse texto aqui, ó. Nada mais é do que o capítulo do livro que eu passei para vocês, em que a gente tem a exposição mais detalhada dos assuntos que nós vamos tratar na aula de hoje. Mas a aula de hoje, ela basicamente explica o que está escrito aqui. Só que vocês vão fazer avaliação, vocês vão fazer trabalho, tá com dúvida, ou quer fazer uma leitura para sedimentar, para consolidar o que a gente está estudando durante a aula, parem para ler, porque está tudo aqui, inclusive com mais detalhes, com uma profundidade um pouquinho maior do que aquela que vocês vão encontrar nos slides. Embora a minha aula seja basicamente deixar isso aqui mais fácil de ser entendido. Então, esse é o texto que vocês... É bem didático, bem objetivo, tem tabelinhas, as últimas páginas são só de referências, então não se assustem com o tamanho. Mas toda a aula de vocês de conteúdo vai ter um texto assim. Eu vou deixar agora os slides sempre na pós-aula, e aqui na aula eu vou deixar disponível o link do YouTube. Então, na aula vocês vão achar o vídeo que vai remeter vocês ao conteúdo, à explicação. Então, nosso AVA deve funcionar assim. Pré-aula, um texto para vocês fazerem a leitura. Aula, um link da aula gravada relativo àquele conteúdo. E na pós-aula, os slides que foram utilizados para a apresentação da aula, também para fins de acompanhamento, de revisão, para o que for útil para vocês, para acompanhar a disciplina, para que vocês consigam ver todos os conteúdos que nós estudaremos ao longo do semestre. Pessoal, alguma dúvida em relação a esses recados iniciais? Tudo certo? Tudo certo, Guilherme. Beleza, então. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar hoje, como a gente já havia programado, dentro da nossa disciplina, sobre o aspecto, primeiro ponto, que é a teoria geral da pena. A gente vai falar, a partir de agora, propriamente, sobre o que é a sanção penal, o que é essa reprimenda imposta pelo Estado ao indivíduo que pratica aquele fato
típico, antijurídico e culpável. E vamos falar um pouco dos aspectos teóricos das correntes teóricas ideológicas que refletem sobre isso e trazem algumas concepções. Ora, abraçadas, encampadas pelo Código Penal, ora pela jurisprudência e às vezes apenas no campo da doutrina das discussões. A gente aqui vai falar propriamente não apenas do direito penal, mas também de alguns aspectos de criminologia, que é uma parte das ciências penais que trata o direito penal, mas sob uma perspectiva social. Então, a gente vai falar em especial de duas correntes, o abolicionismo penal e a teoria das janelas quebradas, que, por exemplo, são questões que vocês encontram com muita facilidade em manuais de criminologia. Mas elas nos interessam aqui para que a gente tenha essa visão mais ampla do que é essa pena, por que o Estado pune, por que ele pune da maneira que o faz. Então, o nosso compromisso hoje, a nossa meta hoje, é trabalhar esses aspectos teóricos para a gente refletir sobre o que é a pena. Então, dando sequência, a gente começa falando desse primeiro elemento, que é a sanção penal. A sanção penal, pessoal, ela é uma forma de penalização, mas uma penalização que vai ter contornos específicos que a diferenciam, por exemplo, da sanção civil. Quando a gente pensa em sanção ou em responsabilização civil, a gente sempre vai pensar em consequências patrimoniais do indivíduo que sofre uma sanção civil ou sofre uma sanção administrativa. É alguém que vai ter a sua esfera patrimonial alterada como consequência negativa por algo que ele tenha feito. Quando a gente fala em sanção penal, nós falamos em sanções mais graves, mais intensas, que podem sim repercutir na esfera patrimonial do indivíduo, mas não só. Mas vão ter como traço marcante a possibilidade de restringir a locomoção da pessoa, por meio das penas privativas de liberdade, que são exclusivas da sanção penal. Então, a sanção penal, ela não significa apenas prender alguém, apenas enclausurar alguém, mas essa é uma das possibilidades da sanção penal que torna ela específica em relação às sanções cíveis e administrativas. Eu quero dizer com isso, se você sofre um processo penal, você pode ser preso. Se você sofre um processo civil, você não pode ser preso, a não ser na hipótese de pensão, de inadimplemento inexcusável de pensão alimentícia. Mas, em regra, é o seu patrimônio que vai responder. Se você é autuado administrativamente pelo Detran, pelo IBAMA, se você é condenado administrativamente a pagar uma multa, quem responde é o seu patrimônio. Então, percebam que apenas o direito penal tem condições de impor as penas restritivas de liberdade. Então, falar em sanção penal é justamente falar nesses aspectos que são próprios do direito penal. E a gente pode definir... Só um pouquinho. Ó, ei. Fala mais baixo, por favor. Desculpa, pessoal. E a gente... Só um pouquinho. Pessoal, desculpa. Então, a sanção penal, ela pode ser definida justamente como uma resposta do Estado e no exercício do seu direito de punir. Então, essa característica do ius puniendi, o direito de punir, ela é própria da função estatal em relação aos aspectos penais. Então, o Estado, de acordo com a sua fundamentação, de acordo com as estruturas que tem ainda base naquele contrato social que vocês já conhecem, se ajusta que o Estado é a instituição que monopoliza a força, que monopoliza a capacidade de punir os indivíduos e o faz, em especial,
por meio da sanção penal. Outra característica importante é que isso só vai se dar após o devido processo legal. Então, falar em linchamento, falar em sanções sociais, falar em uma forma de manifestação popular que impinja, que aplique uma pena ao indivíduo fora do devido processo legal, é falar de algo que não reflete a sanção penal, porque a sanção penal ela é institucionalizada. A sanção penal ela é resultado do curso de todo um processo. Então a gente vai ter a ação penal, você vai ter a denúncia, a queixa-crime, o que for, você vai ter uma decisão, você vai ter um trânsito em julgado dessa decisão condenatória, e apenas após isso você pode impor uma pena a alguém. Isso, evidentemente, respeitados contraditório, ampla defesa, todos os princípios constitucionais ligados ao devido processo legal. Então, esse é um outro aspecto importante. E ela vai ser imposta a sanção penal àquele que pratica um crime ou uma contravenção penal. Ou seja, em sentido amplo, aquele que pratica aquele fato típico, antijurídico e culpável. Sanção penal, pessoal, como vocês conseguem perceber, ela é algo amplo. Ela é um gênero, na verdade. E esse gênero vai se dividir em duas espécies. As penas propriamente ditas e as medidas de segurança. Por isso que nós falamos que, tradicionalmente, o nosso sistema de sanção, ele é um sistema de duas vias. Porque eu tenho duas opções. Ou eu aplico uma pena para responsabilizar alguém, porque essa pessoa pratica um crime ou uma contravenção e ela precisa de uma resposta estatal para aquele crime. E aí, outra situação bastante distinta é a pessoa que pratica um fato definido como crime, mas é uma pessoa inimputável. É aquela pessoa que, por exemplo, não consegue se comportar de acordo com as expectativas sociais. É aquela pessoa que não goza na plenitude de suas faculdades mentais. É a pessoa que pratica um crime, só que no curso da ação penal se nota que essa pessoa é inimputável, de acordo com o critério biopsicológico, nessa hipótese, o critério psicológico. A pessoa não tem condições de agir de acordo com o entendimento ideal do mundo. Em termos leigos, a pessoa é louca. A pessoa não consegue agir em sociedade de maneira a seguir os parâmetros sociais. De modo com que eu não posso penalizá-la de modo como eu penalizo a pessoa que tem plena consciência, que tem plenas condições de se portar de maneira devida. Então, para a pessoa que é inimputável, a gente não impõe pena, nós impomos medidas de segurança. Essa medida de segurança, ela visa o atendimento psiquiátrico ou ambulatorial desse indivíduo. Então, por exemplo, uma coisa é o João da Silva, de maneira completamente sã, deliberada e dolosa, pratica um homicídio para se vingar de um desafeto. Esse João da Silva, ele vai estar sujeito a pena. Outra coisa é o Mário Pereira, ele sofre de esquizofrenia. Ele já tem essa doença há alguns anos, isso já foi constatado por laudos médicos, ele já faz o uso de medicações, etc., só que ele tem um agravamento do caso dele. E num dia específico, num dia aleatório, no fatídico dia, ele tem uma crise e ele começa a, na concepção dele, na realidade dele, achar que ele está sendo seguido por forças alienígenas, por forças extraterrestres, que são todas as pessoas que usam camiseta vermelha, sei lá. Na cabeça dele, todo mundo que usa camiseta vermelha é, na verdade, um alienígena que está aqui no planeta Terra para matá-lo. E ele, pela sua situação médica, ele de fato crê nisso. Então, até por acreditar numa legítima defesa, ele mata alguém, não eu, que estava de camiseta vermelha no dia errado, na hora errada.
O Mário, a pessoa do segundo exemplo, ele não está sujeito a pena, ele está sujeito à medida de segurança, por ser inimputável. Mas percebam que pena e medida de segurança são subdivisões desse gênero que é a sanção penal, como está colocado nesse slide aqui a seguir. Então, a sanção penal vai se dividir, de acordo com o Código Penal, em 3 e vai ser aplicada com o propósito de responsabilizar as pessoas imputáveis e também as semi-imputáveis, quando for o caso. Então, no nosso direito, nós temos a pena privativa de liberdade, que é a característica própria do direito penal, a restritiva de direito e a pena de multa. Essas 3 nós vamos estudar, especialmente a partir da aula que vem. Vamos estudar as 3 em detalhes. No outro campo, na outra possibilidade, estão as medidas de segurança, que são a internação em hospital de custódia ou hospital psiquiátrico, ou ainda, quando não houver em outro estabelecimento adequado, ou ainda a sujeição do indivíduo a tratamento ambulatorial, ou seja, tratamento médico, mas não em regime de internação. Então, fica bastante claro para a gente que medida de segurança é algo para a pessoa doente, é algo para a pessoa que não goza plenamente das suas faculdades psíquicas. A pena, por outro lado, é justamente a responsabilização estatal. E percebam que a gente está falando aqui, nossa disciplina fala da teoria geral da pena. Portanto, a gente cita aqui as medidas de segurança para que vocês saibam que elas estão ali nessa perspectiva ao lado da pena. Mas o que nos interessa, o que nos preocupa, qual é o nosso objeto de estudo é a pena, tá? Então a gente faz esse esclarecimento, faz a divisão, mas para a partir de agora falar especificamente sobre pena, ou seja, falar sobre privação de liberdade, restrição de direitos e multa. Um ponto importante, pessoal, que até na criminologia se faz muito, é discutir sobre por que nós privamos de liberdade as pessoas. Eu queria só, isso não está aqui nos slides, mas só trazer para vocês isso à tona, para que vocês saibam que, porque para nós pode ser muito natural, desde que todos nós nascemos, pelo menos desde o século 17, 16, as respostas penais a crimes mais severos é encarcerar, é pegar o indivíduo e colocar num espaço isolado. Só que é curioso notar que isso nem sempre foi assim. Na verdade, a gente só começa a prender as pessoas como sanção penal justamente a partir, isso de maneira assim, unânime no mundo, a partir da Revolução Industrial. Porque antes, por exemplo, na Idade Média, se eu tinha um indivíduo que praticava um crime, era muito mais comum, embora já começasse a se estruturar algumas formas de privação de liberdade, mas as penas de suplício, as penas de fazer o indivíduo sofrer na frente de todo mundo, as penas de pegar a pessoa, amarrar um cavalo em cada extremidade e destruí-la e quebrar a pessoa, fazer a tortura dela de maneira pública, a pena de colocar a pessoa para queimar numa fogueira, por exemplo. Então, para aquele contexto social, fazia mais sentido essas penas de suplício, porque era uma forma de controlar a sociedade, mostrando, olha, se você se desvia do direito, é isso que vai acontecer com você. Você vai sofrer. Então, a ideia das penas da Idade Média, por exemplo, eram essas penas exemplares, as penas de se cumprir em praça pública, as penas para que todo mundo visse quais eram as consequências da pessoa que se desvia das disposições jurídicas daquela sociedade. Só que, e isso também na Idade Antiga não era da mesma forma, você tinha entre os romanos formas de sanção que eram muitas vezes patrimoniais, não eram penas de privação de liberdade, pelo menos não para todos os romanos.
Na própria Idade Média, as classes da nobreza e do clero, eles não eram sujeitos a essas penas de suplício, eles eram muito, no mais das vezes, eles eram condenados a penas também pecuniárias, que eles chamavam de penas de riqueza. A gente começa a aprender pessoas, a segregá-las, quando a gente começa a ver que isso é útil para o nosso sistema produtivo. Então, a gente tem na Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, com a forma de produção própria desse capitalismo ali da Revolução Industrial, que era muito mais vantajoso, em vez de eu fazer um suplício com alguém, eu colocar essa pessoa presa em um lugar, em uma fábrica, para que ela trabalhasse, para que eu, o Estado pudesse me valer da mão de obra dela. Então, antes disso, por exemplo, na época das navegações, séculos XV e XVI, uma pena muito comum era a pena de degredo. Era a pena de, em vez de eu prender alguém aqui, em vez de eu fazer a pessoa sofrer, eu vou enfiar essa pessoa no navio e essa pessoa vai morar numa colônia. Essa pessoa vai morar no Brasil agora. Essa pessoa é um português que praticou um crime em Portugal. Em vez de eu prender essa pessoa, para mim, Estado, é mais interessante fazer com que essa pessoa colonize um lugar em que ninguém quer ir. Então, isso foi muito comum nos séculos XV e XVI. E também as penas de galés, que eram as penas em que o indivíduo era obrigado a trabalhar nesses navios durante toda a vida, muitas vezes. Então, essa noção de prender alguém, colocar o indivíduo entre quatro paredes, colocar o indivíduo numa cela, ela historicamente ela é mais recente e ela surge nessa ligação entre eu vou prender a pessoa para que ela trabalhe lá dentro. E a ideia nesse primeiro momento do encarceramento era fazer com que o trabalho na prisão fosse sempre muito mais gravoso, muito mais árduo, muito mais difícil que um trabalho externo, porque era para a pessoa aprender o valor do trabalho. Então, existem muitas críticas que são feitas, para que vocês apenas reflitam sobre isso, a gente não vai se aprofundar nesses aspectos, mas dessa relação entre o que é útil para o Estado e a sanção penal. Então, será que a sanção penal, na verdade, ela apenas teria esse aspecto utilitarista para o Estado? Será que não? De todo modo, nós temos já, pelo menos desde o século XVIII, essa definição de que a sanção penal mais gravosa é a sanção penal que resulta na privação de liberdade das pessoas, e nós hoje, em pleno século XXI, ainda pensamos assim, com algumas flexibilizações que nós vamos ver, inclusive, no fim da aula de hoje, sobre um direito penal negocial, e que vai se apresentar mais brando, mais flexível, mais fraco em algumas frentes. Mas saibam que para a gente falar em pena, em privação de liberdade, em cárcere, em cela, é muito natural. Só que isso, ao mesmo tempo, porque a gente, todo mundo aqui, desde que nasceu, vê isso acontecer. Só que isso é algo que é colocado em xeque muitas vezes, que é colocado em discussão, para falar, opa, mas por que isso acontece? Tem um cara que, se vocês não ouviram falar, vocês ainda vão ouvir falar, que é o Luigi Ferraioli. Enfim, ele escreve Ferrajoli. Ele, por exemplo, ele é um autor, ele é italiano, ele é bastante conhecido na área do direito penal, e ele fala que muitas vezes a história, a forma com que a pena é imposta é muito mais grave do que até o crime que a pessoa praticou. Porque, o que isso quer dizer? Porque às vezes você tem um indivíduo que pratica um furto não é o roubo, não é a ameaça, mas o furto é o indivíduo, quando não há vigilância do proprietário, ele toma para si a posse da coisa. Então você tem um furto de picanha, isso acontece, não é piada, acontece com alguma frequência. Você tem um furto de carne. A pessoa que furtou a carne de um açougue, ela pode, a depender das suas circunstâncias sociais, pessoais, de reincidência ou não, ela vai ser levada ao cárcere.
Só que, ao ser levado ao cárcere, ela vai ser submetida a condições bastante gravosas, de encarceramento excessivo, de superlotação, de falta, às vezes, de alimentação adequada, etc, etc, etc. Então, muito se discute a questão da humanidade das penas privativas de liberdade nesse contexto. Para que vocês saibam, quem quiser se aprofundar eventualmente, dê uma olhadinha em qualquer manual de criminologia que vocês vão achar leituras mais completas e mais profundas em relação a esses aspectos. Eu só quero que vocês tenham essa perspectiva um pouco mais crítica sobre por que a gente aprende e que vocês saibam que isso, em muitos meios, não é algo 100% aceito, é algo que se discute, algo que se para refletir sobre por quê? Funciona, não funciona? E a gente vai, ao longo da aula de hoje, falar um pouquinho mais sobre o que se pretende com essas penas e o que se pode ter ou não com elas. Na sequência, eu trago para vocês, para que a gente tenha bem delimitado o nosso objeto de estudo, justamente uma definição de pena. Então, a gente falou de sanção penal, que é o gênero, duas espécies. Apenas uma espécie nos interessa a partir de agora, que são as penas. Então, a pena, para que a gente tenha uma definição objetiva e clara, a pena é a espécie de sanção penal consistente na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do condenado. Ou seja, eu posso te privar da sua liberdade, ou eu posso te aplicar uma multa, ou eu posso te obrigar a prestar serviços comunitários, ou eu posso te obrigar a pagar um valor específico para uma instituição sem fins lucrativos, uma instituição com fins sociais. Essas três, na verdade, possibilidades, que são aquelas ali do artigo 32 do Código Penal, são possíveis. Ela é sempre imposta pelo Estado como decorrência do cometimento de uma infração penal. E aí ela vai ter a finalidade de castigar a pessoa que pratica o crime, readaptá-lo ao convívio em comunidade e, mediante intimidação endereçada à sociedade, evitar a prática de novos crimes ou contravenções penais. Aqui a gente tem uma noção de pena e a gente já começa a abordar aqui as finalidades da pena, que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe a partir de agora, que é pensar na pena que quer castigar quem pratica o crime, que quer impedir que essa pessoa volte a praticar crime e ainda que quer dar uma mensagem para a sociedade no sentido de que, olha, se você praticar um crime, é isso que vai acontecer com você. Então, esses fins, esses escopos, esses objetivos, eles também estão ligados à própria definição de pena. Mas nosso objeto de estudo no bimestre inteiro, ele basicamente se define nessas palavras. Eu tirei do livro que eu passei para vocês, do Kleber Masson. Então, antes da gente falar propriamente dessas finalidades da pena, eu quero que vocês conheçam os princípios que são aplicáveis à pena. Então, a gente tem o conceito e agora os princípios. Vocês vão notar que isso aqui decorre, sim, 100% vai decorrer do que está na Constituição Federal. Vai decorrer do que está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, primeiro ponto, a legalidade e anterioridade da pena. Não existe pena em nenhum sistema penal civilizado sem uma lei anterior que a defina. Ou seja, para que eu possa ser penalizado de forma legítima pelo Estado, quando eu pratico a conduta, antes de eu praticar a conduta, tem que haver já uma previsão legal daquela pena. O que isso evita? Perseguição do Estado. Porque imagine que nós estamos aqui tendo a nossa aula e está tudo certo, juridicamente não tem nenhum problema aqui hoje, mas imaginem que por alguma razão o governante de plantão, ou governo de plantão, legislativo, o executivo, etc., decide implementar uma lei dizendo que é crime, sei lá, falar de abolicionismo penal no Brasil.
de modo a perseguir um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Só que isso se mostra injusto porque a pessoa, quando pratica a conduta, ela não sabe que a conduta é criminosa, que a conduta vai submetê-la a uma responsabilização penal. Porque essa conduta, essa penalização só vai surgir posteriormente. Então, a pessoa não consegue prever o resultado da sua conduta. Isso, ao mesmo tempo, possibilita que, se eu só depois da conduta estabeleço a pena, eu ainda consiga fazer essa retroação para perseguir o indivíduo A, o indivíduo B ou um grupo de indivíduos. Então, não existe sanção penal sem que eu tenha, antes da conduta, a previsão em lei de que aquilo é crime, de que aquilo comporta sanção penal. A proporcionalidade, pessoal, ela nos diz que, eu falei há pouco para vocês, que o Ferraioli diz que as penas em geral são mais graves do que os próprios crimes cometidos. Esse princípio da proporcionalidade aplicado na pena, na forma de responsabilização penal, ele quer justamente impedir que isso aconteça. Ele quer justamente preconizar que o mal causado pelo crime tem que ser proporcional ao mal causado pela pena, e vice-versa. Ou o mal causado pela pena tem que ser proporcional ao mal que esse indivíduo causou à sociedade. De forma que eu não tenha nenhuma pena muito mais grave do que o mal que o indivíduo causou, nem uma pena muito mais branda, considerando o mal que o indivíduo causou. Então, tem que haver essa correlação, essa correspondência entre o mal à sociedade, entre o desvalor social, a conduta que o indivíduo praticou, e a resposta do Estado, e a pena que vai ser imposta a ele. Então, esse princípio preconiza. Embora a proporcionalidade tenha uma gama de aplicação muito mais ampla, quando eu falo em proporcionalidade da pena, eu falo nessa correlação entre o mal da conduta, o efeito social nocivo da conduta e o efeito negativo imposto ao indivíduo pela pena. Então, isso é o que é buscado pelo princípio da proporcionalidade. O princípio da humanidade também está lá no artigo 5º da Constituição, que é basicamente a vedação de algumas penas consideradas não compatíveis com a dignidade da pessoa humana e com a humanidade em si, com o caráter de humano em si, eu quero dizer. Então, no Brasil, a gente não pode ter pena de morte, em regra, a não ser na hipótese de crime militar praticado em contexto de guerra declarada. A gente também não pode ter pena perpétua, nem de banimento, nem de trabalho forçado e nem de nenhuma pena considerada como pena cruel. Isso não pode acontecer, isso é vedado à Constituição. Esse é o terceiro princípio que se aplica às penas no direito penal. Na sequência, a gente tem outros dois princípios também que estão presentes na Constituição Federal, no artigo 5º, que são o princípio da intranscendência, ou seja, a pena não pode transcender, não pode ir além da pessoa que pratica o crime. Então, não é possível que, por exemplo, meu filho pratique um crime e eu seja responsabilizado por esse crime. Não é possível que eu pratique um crime e meu filho seja responsabilizado pelo meu crime. Isso é vedado, isso não pode acontecer. A única coisa que pode acontecer, essa transcendência, essa forma de comunicação das consequências do crime, é apenas a obrigação civil de reparar o dano. Porque vocês sabem que eu posso praticar um crime e essa minha conduta, ela pode ser a um só tempo, simultaneamente, crime e um ilícito civil. Então, se eu mato, se eu pratico um homicídio de um indivíduo, de um homem, de uma mulher, que é responsável pelo sustento de outras pessoas, eu pratico
o tipo penal do artigo 121 do Código Penal, vou ser responsabilizado criminalmente, e eu também pratico uma conduta passível de responsabilização civil, consistente no dano patrimonial a essas pessoas cujo sustento dependia daquele indivíduo que eu matei. Então, essa parte da responsabilização civil, ela pode ser passada, sim, para os sucessores daquele que pratica o crime, mas até o limite da herança. Ou seja, se eu herdei 50 mil e a pessoa que praticou o delito, a pessoa que foi responsabilizada foi em 100 mil, eu só pago esses 50 da herança. Mas isso aqui vocês conhecem, isso aqui está lá no artigo 5º da Constituição. E nosso último princípio é o princípio da individualização da pena. Isso aqui quer dizer, pessoal, um pouco do que a gente falou aula passada já. Eu mostrei para vocês o tipo penal do tráfico de drogas, que ele tem uma pena bastante elástica, que vai o mínimo de 5, o máximo de 15. Como é que eu chego ao número adequado para a aplicação da pena ao indivíduo? É por meio dessa individualização da pena. Essa ideia aqui da pena ser individualizada, ela é a ideia de evitar uma pena computadorizada, uma pena massificada, uma pena que não leve em consideração as circunstâncias concretas do fato e tampouco as condições pessoais do agente, porque eu preciso levar isso em conta na hora de penalizar. Eu disse para vocês na aula passada, imaginem o caso do indivíduo que entrou no Brasil por Corumbá, vindo da Bolívia, com 400 gramas de folha de cocaína. Isso é um tráfico. Pode ser um tráfico. Outra situação muito diferente é o indivíduo que é pego com toneladas de droga no Porto de Santos, pronto para remeter essa droga para a Europa. Então, percebam que as circunstâncias concretas do crime são bastante diversas. Então, esse princípio, ele justamente nos orienta a olhar para o crime, olhar para o desviante, para o criminoso, e estabelecer uma pena compatível com a situação concreta. Porque imaginem, por exemplo, se a lei só dissesse tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, penas de 10 anos, e a gente passasse a régua e aplicasse 10 anos para todo mundo que cometesse o crime de tráfico internacional de drogas. Percebam como esse indivíduo que entrou com um saco plástico de folhas de coca, ele teria a mesmíssima pena do grande traficante? Então, é para evitar circunstâncias assim que a gente tem esse princípio da individualização da pena. E esse princípio ele leva em conta não só as circunstâncias concretas do crime, como nesse exemplo, mas também as condições pessoais do agente. Porque uma coisa é você ser um réu primário, você nunca sofreu nenhum processo penal, é a primeira vez que isso acontece com você, você de fato fez isso de maneira dolosa, você traficou, te ofereceram 4 mil reais, você estava desempregado fazia 1 ano, você tinha que pôr comida na mesa da sua casa, você fez uma coisa equivocada, errada, praticou um crime, praticou de fato. E é a primeira vez que você fez isso. Isso é uma coisa. Esse é um crime, esse é um criminoso. Outra coisa é o Fernandinho Beiramar. Outra coisa é o Minotauro, o Galã, uma série de figuras famosas que nós temos, por exemplo, no mundo do tráfico, que são pessoas que têm dezenas de passagens policiais, condenações, responderam por processos. Então, é diferente a penalização da pessoa que pratica um crime uma vez na vida e o indivíduo que já é reincidente várias vezes. Pode falar, Adriana, por favor. Você falou isso na aula passada e até me passou e ia te perguntar. Eu fiquei um tempo na Bolívia e lá os bolivianos, eles têm mania de mascar folha de coca. E tinha um rapaz na minha casa que ele estava fazendo uma obra lá, não sei o quê, e eu perguntei, por que você tá com essa bola mascando, né, na bochecha? Ele falou que ele estava com dor de dente. Ele estava mascando a folha de coca porque ali amortece e para a dor.
E aí eu pensei nesse episódio aí que passou com 400 gramas de folha de coca. Lá é normal isso. Eles são acostumados com isso. Aí o juiz leva em consideração isso? Como é que é, professor? Adriana, excelente pergunta. Esse é um problema real, é um problema bastante frequente ali em Corumbá, por exemplo. Porque, assim, acontece, sei lá, 5 vezes por semana você pega alguém que é preso com uma quantidade de folhas de coca, assim, pequenininha. Que a gente, nós, Ministério Público, em Corumbá, temos defendido na maioria dos casos? A gente fala que não é tráfico, que na verdade é uso. Porque eles, culturalmente, de fato, é muito comum para eles. Tem indivíduos que eles são presos em flagrante, assim, pela Polícia Federal, o cara, de fato, ele fica retido, ele fica preso. Porque o cara tava com uma sacola plástica com folha de coca. E o cara fala, olha, eu nem sabia que era proibido. Ele falou, esse cara é mais recente do que eu falei na semana passada, eu trabalhei nesse caso depois. O cara falou pro delegado, falou, olha, eu trabalho em São Paulo, faço bico em São Paulo. Então eu tô levando folha de coca para mim e pro meu primo, que trabalha lá também. A gente faz bico e é da nossa cultura, a gente gosta, a gente masca. E se E você, como é que você vai falar que esse indivíduo está de fato praticando tráfico de drogas? Não, Guilherme, se você, e pessoal que vai na Bolívia, por exemplo, em Santa Cruz, eu fiquei um tempo lá, se você vai nas feiras, tem sacos assim de 100 litros nas feiras com Cheio a de folha. folha que você pode comprar à vontade. Isso para eles é normal, tranquilo para eles. Então, a gente tem defendido que essas hipóteses elas não são tráfico propriamente dito. Deixa eu até aproveitar aqui, vou fazer um paralelo que é interessante. Se a gente olhar a lei de drogas, que é 1, 2, 3, 4, 3, essa é a única lei que eu sei de cor salteado, que tanto que eu já mexi. A gente vai ver que existe um artigo que é o artigo 28. O artigo 28, pessoal, ele é o único crime no Brasil que não tem pena propriamente dito. Tá? Isso aqui é um objeto de muita discussão. A gente tem aqui o tipo penal. Quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo, blá, 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 blá. A pessoa que tem droga, traz consigo, usa droga para consumo pessoal, ela está sujeita à advertência, prestação de serviço à comunidade e uma medida educativa. Como que funciona? Se você é pego e a polícia diz, e o Ministério Público diz que você incidiu no artigo 28, você não vai ser preso, você não vai sofrer uma reprimenda penal ali nos moldes do artigo 32 do Código Penal. Você vai ter marcado uma audiência, você vai na frente do juiz, o juiz vai te dar uma ensaboada e você vai para casa. Basicamente é isso. Pode ser, se você já foi pego mais de uma vez, pode ser que o juiz mande você prestar serviço à comunidade, pode ser que ele mande você praticar um curso sobre dependência em drogas. Só que esse aqui, pessoal, é o único, e se considera que isso aqui é um crime, tá? Isso aqui, quando a lei veio, a lei de 2016, se discutia que o uso de droga, o consumo pessoal de droga, tinha deixado de ser crime. Mas o STF diz que não. Isso aqui é um crime sem pena, mas ainda é crime, tá? Mas é a única situação em todo o direito penal do Brasil, que você tem um crime que é despenalizado, é o artigo 28. Então, se você é enquadrado no artigo 28, tá tudo certo. Você vai tomar uma bronca do juiz e vai para casa. Agora, se você é enquadrado no tráfico, que é o artigo 33, aí a casa caiu. Porque você está sujeito a uma reclusão de 5 a 15 anos. A pena mínima é 5, a pena mínima já é super alta. Então você já tem a possibilidade de não ter sua pena substituída, você tem a possibilidade de já cumprir regime inicial fechado. Então, falar em tráfico, sobretudo se eu falo em um tráfico internacional, que é o tráfico com a causa de aumento do parênteses primeiro, é uma circunstância assim, 28 é a coisa mais leve do planeta. É a coisa mais sutil do direito brasileiro.
O 33 já é um tipo penal porrada. Então, o que a gente faz em situações como essa? Deixa eu até compartilhar com vocês, que isso aqui é público. Não tem? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui eu acho que eu não vou encontrar fácil. Ó, pessoal, só para exemplificar, para vocês terem... Isso aqui é público, então não tem problema nenhum. Ó, esse aqui é o processo do TRF3. O processo, ó, ele tem 4 dias que ele foi distribuído lá em Corumbá. O que é isso aqui, pessoal? É um auto de prisão em flagrante. Então, a gente tem aqui o auto de prisão em flagrante, porque no dia 28/2, salvo engano, foi domingo passado, a gente teve um indivíduo, aqui eu despacho do delegado, etc. Se vocês quiserem, eu até posso mandar para vocês depois. O auto de prisão em flagrante, ele vai ter um condutor, que geralmente é um policial, e uma testemunha, que também geralmente vai ser um policial. Mas o que aconteceu? Nesse dia, ó, por volta das 15 horas, durante fiscalização de rotina, ali no posto Esdras, em Corumbá, quando você atravessa a ponte, acharam um indivíduo com 2 mochilas e uma sacola plástica de cor preta. Que quando eles abordaram o indivíduo, ele era o boliviano nome tal, e perguntaram para ele para onde ele estava indo. E ele falou, olha, estou vindo de Cochabamba, na Bolívia, e estou passando por Corumbá para eu ir até São Paulo. Lá eu tenho família e eles trabalham com roupas. Quem não sabe, pessoal, é muito comum confecção de roupa em São Paulo, com bolivianos trabalhando, inclusive em condições análogas à escravidão. E aí os policiais perguntaram para ele por que ele tinha uma sacola plástica com aquele teor. E ele fala, olha, é folha de coca que eu vou mascar com os meus familiares lá em São Paulo. E aí os policiais, de fato, abrem a sacola e veem que é folha de coca. E aí, esse aqui é a testemunha, que vai ser o outro policial, que vai reforçar a mesma coisa, e aí o flagrado ele foi ouvido. E o cara justamente fala, saiu de ônibus de Cochabamba, que estava indo para São Paulo, que ele estava normalmente na fila de controle migratório e foi abordado, que ele disse para os policiais que ele tinha rosquinhas e folhas de coca. Então, assim, na cabeça dele, a folha de coca e a rosquinha é equivalente, igual ele consome rosquinha, ele consome folha de coca, e que ele, de fato, ele ia levar para consumo próprio e também para o seu cunhado lá em São Paulo, que ele ia utilizar a coca para mascar, para fazer chá, inclusive é uma tradição do seu povo. Ele nem sabia que é proibido no Brasil. E ele já tinha, inclusive, levado outras vezes para São Paulo. E aí ele não tinha intenção de produzir entorpecentes, nem de vender. Em situações como essa, nós, o Ministério Público, a gente tem pedido para caracterizar essa situação específica aqui, para caracterizar como artigo 28, e não como tráfico. Ó, aqui é a foto do que o cara tinha, ó, eram 4 sacolas. Talvez estivessem dentro de uma sacola preta maior. Ó, 1,820 kg nesse caso. E nessas hipóteses a gente tem pedido para o juiz aplicar o artigo 28 e ficar tudo certo. Tem situações que são diferentes, que a pessoa às vezes está com a cocaína já feita, já produzida. Claro que aí é tráfico. Mas em hipóteses da folha de coca, então pensando nessas responsabilizações,
desde o traficante, do grande traficante, até o cara que traz folha de coca pela Bolívia, a gente vai ter respostas penais diferentes. Hoje, em Corumbá, a gente tem pedido para aplicar o 28, só que nem sempre é assim. Tem juiz e tem procurador, tem promotor que fala que não, que é tráfico internacional, que joga ao 33, e aí a pessoa tem uma sanção estatal muito mais intensa, muito mais pesada do que seria do artigo 28. Mas, assim, é algo que pode ir para os dois lados. O STJ, só para dar uma resposta definitiva, Adriano, e formal, o STJ tem falado que essa situação da pessoa que traz folha de coca para o Brasil, porque na Bolívia é legítimo, por exemplo, mas no Brasil a folha de coca ela é caracterizada como droga. Tem uma portaria da Anvisa que proíbe, que proscreve o uso de folha de coca no Brasil, que é uma substância controlada. Então, o que o STJ tem falado? Que a pessoa que importa folha de coca, e folha de coca é uma matéria-prima para a produção de cocaína, ela, na verdade, vai incidir no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º, que a pessoa que importa, exporta, traz consigo, etc., etc., matéria-prima destinada à preparação de drogas. Então, assim, você tem essas possibilidades todas. Em circunstâncias como essa, em que a gente sabe que é comum, e que fica evidente que é comum, porque, assim, o cara estava com a sacolinha dele e ele foi em direção à polícia. Ele nem imaginou. Tem situações diferentes que, às vezes, os caras trazem folha de coca, mas eles trazem escondido. O cara esconde dentro do estepe do carro, talvez. Tipo, opa, se você está escondendo é porque você sabe que é errado, porque eventualmente talvez você fosse dar um fim ilícito para essa substância. Mas, em regra, a gente tende a entender que é 28, mas depende bastante de caso a caso, depende muito das circunstâncias, depende muito do juiz que vai pegar, do promotor, do procurador que vai pegar também. Então, essas são... Falar em pena individualizada é falar justamente nessas diferenciações todas. É pensar em qual a resposta adequada para aquele caso concreto, dentro das possibilidades que o direito penal vai nos dar. E aí é interessante, é importante a gente saber, e esse princípio desses 5, ele é o mais importante, pessoal, o da individualização da pena, que ele vai ter 3 facetas. Então, eu trouxe uma definição, e pela doutrina mais clássica, falar em individualização da pena é falar em garantir uma justiça do caso concreto, e aí a minha pena, para ela ser individualizada, eu vou ter essas 3 frentes. A primeira é a legislativa. Eu preciso de uma fixação da pena em abstrato, que é o que os tipos penais já trazem. Então, voltando aqui. Vamos, para a gente sair da lei de drogas, vamos no Código Penal. Vamos lá no estelionato, por exemplo, no 171. Eu tenho aqui já essa primeira faceta do princípio, que é o legislador me dizendo qual é a pena possível. Então, todo tipo penal, no seu preceito secundário, ele vai trazer. Então, por estelionato simples, de 1 a 5 anos. Então, já tenho limites aqui, ó. Eu já tenho uma margem dentro da qual eu tenho que trabalhar. No mínimo 1 e no máximo 5 anos. A gente vai ver na aula que vem que essas margens podem ser flexibilizadas para mais ou para menos. Mas a gente vai ver como isso se dá e como isso tem impacto direto na individualização da pena também. Mas, assim, o primeiro momento da individualização da pena é essa fixação legal dos limites mínimo e máximo da pena. Todo tipo penal vai ter. Essa moeda tá em R$ 1.000 aí? Como que é isso aí? Tá nessa moeda ainda, você viu lá? Ah, deve ser. Caramba, já faz 500 mil R$ 1.000? réis a 10 contos de réis. Lembrando que o nosso Código Penal ele é muito antigo. Ele tem vários reparos, várias emendas, vários retalhos, mas ele é muito antigo. Mas
A pena de multa, a gente vai ver que ela não vai seguir isso aqui necessariamente, Adriana, ainda bem. Ela vai ter um parâmetro específico que está lá na parte mais inicial do código. Mas é comum a gente ver esse tipo de referência no código. A receptação, por exemplo, 1 a 4 anos. Todo tipo penal, ele vai ter essa limitação, essas balizas, o mínimo e o máximo. Isso já é a primeira manifestação do princípio da individualização da pena. A segunda faceta é a faceta judicial, que a gente vai estudar de forma bastante detalhada na aula que vem, que é como o juiz faz para fixar a pena. Porque ali, tipo, penal me dá o mínimo e o máximo. Mas como eu chego na fixação da pena no caso concreto? A gente vai ver que o Código Penal, ele estabelece um rito trifásico para que a gente chegue na pena. Então, a gente vai ter uma primeira fase, em que a gente vai analisar circunstâncias judiciais do crime. Uma segunda fase, em que a gente vai analisar se incidem atenuantes e agravantes. E uma terceira fase, que é para analisar se incide causa de aumento ou causa de diminuição da pena. Na próxima aula, a gente vai analisar isso com muita calma, com bastante detalhes. Mas também aproveitando que isso aqui é o meu... Isso aqui eu tenho exemplos para a gente... Deixa eu pegar aqui para vocês, um exemplo para vocês terem em mente. Eu vou até compartilhar depois com vocês uma tabelinha, que eu sei que é... Ó, isso aqui é de uma ação penal também, de uma operação. Isso aqui é tudo público, tá, pessoal? Senão eu não vou mostrar para vocês, não. Então, aqui eu tenho um indivíduo, o João da Silva, e aqui eu fui analisar a dosimetria dele. Eu sou eu na condição de Ministério Público. Tipo, olha, seu juiz, esse cara de fato praticou o crime. Quando você for aplicar a pena, dê uma olhada nessas seguintes circunstâncias. Aqui, esse indivíduo está sendo condenado pelo crime de tráfico internacional de armas de fogo, que é o artigo 18 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Percebam, eu uso essa tabelinha porque eu acho ela bastante fácil do juiz entender e de eu preencher. Percebam que eu coloco aqui a primeira fase. Na primeira fase, o que eu vou analisar? E essa primeira fase, quem quiser já ver, a gente vai ver isso na aula que vem com mais calma, mas eu coloco aqui tudo que está no artigo 59 do Código Penal. Ó, o juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, assim como o comportamento da vítima, vai aplicar a pena. Então, essa aqui é a primeira fase da dosimetria, em que eu falo para o juiz, olha, seu juiz, a gente vai ter que analisar, na primeira fase, os elementos do artigo 59. E aqui eu falei, olha, seu juiz, os antecedentes do cara são maus. Esse cara, ó, já respondeu por pelo menos outros 2 processos, já condenado com trânsito em julgado. A conduta social dele também é negativa. Esse cara não traz contribuição positiva nenhuma ao seu contexto comunitário, às suas condições de vida em sociedade. Circunstâncias do crime. É um crime mais reprovável, é um crime que tem mais vulto, um crime mais complexo. Então, aqui, por exemplo, o cara não entrou no Brasil com uma pistola, o cara trouxe granada, uma série de itens que compunham o que a polícia chamou de um arsenal de guerra. Então, olhar para essas características do crime e da pessoa fazem esse princípio de a manifestação dele na faceta judicial. E aí, segunda fase, agravante, tem agravante? Atenuante, não tem atenuante? E aí, por fim, causa de aumento e causa de diminuição da pena.
Eu vou até pegar uma tabelinha que esteja bem legal, eu vou passar para vocês verem, para vocês que sabem um dia também, se quiserem usar. Mas isso aqui é a dosimetria da pena. Isso aqui a gente vai estudar com um detalhamento para a aula que vem, e é isso aqui que faz com que a pena seja individualizada nessa faceta judicial. E a terceira faceta do princípio, a gente vai estudar ela com bastante detalhes no segundo bimestre, após a prova de vocês, que é a faceta administrativa, ou seja, é a condução do processo de execução penal. Como esse indivíduo é tratado pelo sistema penal? As atividades que ele faz têm, de fato, conduzido à remissão da pena? Ele tem trabalhado e está tendo os dias de trabalho descontados? Ele é um indivíduo que pratica faltas graves no curso da execução da pena? Ele briga, ele cai na porrada, ele agride agente penitenciário, que agora chama polícia penitenciária, se eu não me engano. Todas essas características de como o indivíduo se porta durante a execução da pena também tem que ser ponderadas, para ver se é um indivíduo que vai sair mais cedo, para ver se é um indivíduo que vai ter a pena até aumentada no decorrer da execução penal, para ver se é um indivíduo que vai ficar no RDD, que é o nosso equivalente à solitária. Então, eu tenho que olhar para o indivíduo como ele se porta durante o cumprimento, durante a execução da pena, para que eu também tenha sua pena individualizada nessa última faceta, que é a execução penal, que vai ter nessa natureza administrativa. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. Então, agora a gente pode falar propriamente das teorias e finalidades da pena, que são pontos que a gente já tem arranhado desde a aula passada. Então, pessoal, a gente vai ter duas teorias que marcam muito como a pena deve ser dada, o fundamento da pena e o escopo, o objetivo da pena. A teoria retributiva ou a teoria absoluta é a teoria mais crua, mais rudimentar, mais rústica, mais arcaica, que tem muito a ver até com o que a gente estudou lá em 2000, faz questão do tempo, mas foi no ano passado, sobre até a lei de Talião. A ideia da pena, por essa teoria, é vingança. Você, indivíduo, praticou uma conduta lesiva à sociedade? Agora eu, Estado, vou te castigar. Agora eu, Estado, em nome de todas as pessoas, vou me vingar de você. Agora eu quero te impingir, eu quero te aplicar o mal, eu quero te ver sofrer. Essa é a ideia central da teoria retributiva. Percebam o nome, retributiva. Ela retribui, ela devolve para o indivíduo o mal que ele teria praticado, que ele praticou à sociedade. Então, por que o nome dela é absoluta? Porque ela se satisfaz em si mesma. O indivíduo, a lógica dessa teoria é essa: você praticou um crime, você tem que ser castigado. Ponto. Quero nem saber ressocialização, reincidência, tô nem aí para isso. Eu só vou praticar a pena para que você sofra, para que você receba um castigo, para que você entenda que você fez mal e você vai receber o mal. Então é essa a lógica, uma lógica bem assim, elementar, quase animalesca. Você fez mal, você vai receber o mal. Pronto, acabou. Negócio bem cru. Essa é uma teoria que existe. É uma teoria que é muito mais antiga, mas existe, muitos países utilizam. A gente vai ver que até o Brasil também utiliza ela. A segunda teoria, que é a teoria mais complexa, que tem algumas divisões que eu quero que vocês entendam, que é a teoria preventiva ou teoria relativa. A teoria preventiva, ela não está preocupada em castigar o indivíduo.
A teoria preventiva, ela não está nem aí com esse caráter vingativo, com esse caráter de causar o mal. A teoria preventiva, ela tem como objetivo prevenir novos crimes. Para essa teoria, ela pensa assim: se eu consigo impedir que os crimes aconteçam, a sociedade vai estar toda bonitinha, reguladinha, sem desvios. Então, a minha ideia não é só castigar. Aliás, não é castigar quem pratica um crime. A minha ideia é impedir que as pessoas, de um modo geral, pratiquem o crime. Então, ela se estrutura de forma a fazer com que as pessoas recebam uma mensagem, seja de maneira particular, seja de maneira geral, para que não pratiquem crimes. Essa teoria, ela tenta prevenir. Então, a teoria absoluta, ela busca remediar. Praticou crime? Porrada. Pena pesada. Praticou crime, na teoria preventiva, olha, meu amigo, não faça isso de novo, tudo bem? Vamos tomar um cuidado aqui para que nem você, nem ninguém na sociedade pratique um crime. Porque, e até pensem comigo um pouco, o que é mais benéfico? Que ninguém nunca pratique crime? Ou seja, eu nunca vou ter o patrimônio atacado, eu nunca vou ter a honra, a dignidade sexual, a vida de uma pessoa atacada, ou eu deixo tudo isso acontecer e quando alguém faz isso, eu penalizo. Castigo. A ideia da teoria preventiva, pelo menos em tese, ela tem esse caráter lógico de, olha, ainda que utópico, né? Ainda que inalcançável, olha, eu busco uma sociedade sem crimes, eu vou atuar de maneira a prevenir os crimes. Os crimes nunca acontecerão na minha sociedade. Como que essa teoria tenta fazer isso? Como eu disse para vocês, por meio de um aspecto geral, uma mensagem dada a toda a sociedade, por isso prevenção geral, e também no aspecto individual, no aspecto direcionado especificamente à pessoa que praticou um crime. Então, no aspecto geral, no aspecto de toda a sociedade, isso aqui, pessoal, vale para a gente, tá? Ou qualquer pessoa que não tenha praticado nenhum crime, nunca tenha sido condenada. A ideia da prevenção geral é que todos os indivíduos da sociedade recebam duas mensagens. A primeira mensagem é uma mensagem positiva, que quando a gente vê alguém sendo punido, alguém respondendo por um crime, a gente tende a pensar, olha, realmente o Estado funciona, porque eu soube que o fulano de tal praticou um crime, ou vi na TV, ou fui informado por qualquer outra forma, e eu estou vendo aqui que, de fato, o Estado consegue atuar de maneira a responsabilizar as pessoas que praticam crimes. Então, é bom pertencer a esse Estado que dessa forma atua. A gente recebe essa mensagem quando tem contato com a penalização de um indivíduo e também tem um aspecto negativo, que é um aspecto dissuasório, que é um aspecto que diz pra gente, olha, se eu cometer um crime, eu vou sofrer essa mesma consequência. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então, essas mensagens da prevenção geral, seja positiva, seja negativa, elas são direcionadas para toda a sociedade, para que todo mundo tenha, primeiro, a noção de que o Estado funciona e, segundo, a noção de não querer praticar crimes, esse caráter dissuasório, porque se eu praticar crimes, eu estou sujeito a uma punição. Então, isso é a prevenção geral. E a gente também tem a prevenção especial. A prevenção especial, ela é direcionada especificamente, pontualmente, a quem praticou o crime. Então, quando eu aplico uma pena a um indivíduo que pratica um crime, eu tenho duas mensagens passadas diretamente para esse indivíduo. A primeira mensagem, que é uma mensagem que se discute bastante, é a mensagem de ressocialização. Tipo, indivíduo, eu estou te aplicando uma pena, mas é uma pena para te ressocializar. É uma pena para que você passe por esse período de expiação e volte à sociedade pronto
para conviver em harmonia com os demais e pronto a não praticar mais crimes. Então, essa é a mensagem positiva que se busca, de ressocializar esse indivíduo, de fazê-lo aprender, de dar uma lição nele para que ele realmente tenha condições de se aprimorar como pessoa, como indivíduo. E aí também temos a prevenção especial negativa, que é evitar a reincidência, que é falar, olha, cara, você fez aquilo, você sofreu a pena tal. Você realmente vai fazer isso de novo? Não é melhor pensar 2 vezes? Então, essa é a ideia da prevenção especial negativa. Então, percebam como a teoria preventiva ela é mais sofisticada do que a teoria retributiva. E aí, vem e a teoria preventiva com essas suas divisões, e aí vem a constatação, pessoal, que vocês têm, que eu tenho, todo mundo tem, que é que essas teorias elas não andam funcionando muito bem, não, né? Em lugar nenhum do mundo. Porque nós não conseguimos evitar a prática de crimes, nós não conseguimos controlar a sociedade de modo que ela não pratique crimes, nem com uma teoria, nem com a outra teoria. Porque eu disse para vocês, direito penal existe desde que o direito surgiu, desde a antiguidade. A prisão e o direito penal mais moderno, com ares racionais, com ares iluministas, está entre nós desde o século XVIII. Então, a gente está pelo menos há 300 anos fazendo isso. E nesses 300 anos, a gente não conseguiu acabar com o crime, não, viu? E a gente também não tem números de criminalidade que sejam satisfatórios em lugar nenhum. Pouquíssimos, isso no Brasil, e pouquíssimos países têm, mas por razões às vezes mais sociais do que criminológicas, taxas de crime, de criminalidade baixas. Então, fica a questão. Tem essas 2 teorias. Resolve? Não resolve? A constatação geral que existe é que nem a teoria retributiva, nem a teoria preventiva tem condições de fato, e pelo menos como instrumentos jurídicos que são, solucionar a criminalidade. Então, em contrapartida, em negação a essas teorias, pessoal, surge a teoria agnóstica, ou a teoria da descrença, que é a teoria que não acredita na pena. É a teoria que fala, olha, isso que vocês construíram nos últimos 300 anos é um sistema completamente inefetivo. É um sistema que não consegue ressocializar ninguém. As pessoas entram nos presídios de um jeito e saem completamente piores, vinculadas a facções criminosas, vinculadas ao mundo do crime. Então, você, Estado, quando você aplica a pena, você não está prevenindo nada. Você não está retribuindo nada. A retribuição que você dá é muito pior do que o crime cometido. A prevenção que você tenta alcançar, ela é inefetiva, porque você, Estado, é seletivo. Porque você, Estado, não pune as pessoas ricas com rigor. Porque você, Estado, pune algumas pessoas com rigor, prende-as, mas elas saem piores desse processo de aplicação da pena. Então, para essa teoria agnóstica ou teoria negativa da pena, ela chuta o balde e fala, olha, isso aí tudo é besteira, esquece esse negócio aí. Vocês estão errando há 300 anos. Passaram-se 300 anos e vocês ainda não viram que não existe esse negócio de teoria e finalidade da pena. Vocês têm que pensar num outro modelo. Vocês têm que pensar numa forma de controle social, de adequação das pessoas às condutas socialmente esperadas, que não seja por meio da penalização. Porque é isso que vocês estão fazendo há 300 anos não funciona. Então, essa teoria diz justamente, ela é uma teoria que fala que o Estado é seletivo na hora de punir, que ele escolhe pessoas para punir, ao mesmo tempo em que ele faz vista grossa para outros indivíduos. Então, por exemplo, falar que as estatísticas demonstram
que a maioria dos presos são homens negros jovens. Ao mesmo tempo que se sabe que muitas pessoas de classes mais abastadas, por vezes, praticam crimes, mas são crimes, muitas vezes, com penas brandas. Por exemplo, crimes contra o patrimônio, crime de roubo, por exemplo. É um crime que tem uma pena muito alta. Mas os crimes de colarinho branco, os crimes praticados por quem tem dinheiro, por exemplo, são crimes que têm a pena muito baixa. Crimes de licitação, que se envolvem diretamente com a corrupção. A pena deles é uma piada. É assim, são penas que nunca vão levar alguém à prisão. Então, essa teoria começa a discutir isso para falar, olha, tá tudo errado. Você, direito penal, você, pena, você só está aqui para isolar, para neutralizar algumas pessoas que são seletivamente escolhidas por você. Então, a gente tem essa teoria retributiva, que é mais antiga, mais crua, a teoria preventiva, que é mais racionalista, que é mais iluminista. Temos mais recentemente a teoria agnóstica, que fala, olha, vamos chutar o balde e acabar com isso aí tudo, porque não está funcionando não. E aí eu trago para vocês uma quarta teoria, que também, em certa medida, para entender que só a teoria retributiva não funciona. E só a teoria preventiva não funciona, que é a teoria que o nosso Código Penal adota. Isso é muito importante, saibam disso. O Código Penal, pessoal, ele vai adotar uma quarta teoria, que, na verdade, nada mais é do que a junção da teoria retributiva com a teoria preventiva, que a gente vai chamar de teoria mista ou teoria unificadora. Nosso Código Penal, apesar da sua idade, ele fez o quê? Juntou as duas. Falou no artigo 59 que, quando o juiz for aplicar a pena, ele tem que olhar para dois aspectos: reprovação, ou seja, o caráter absoluto, o caráter retributivo da pena, e também para a prevenção do crime. Então, no direito brasileiro, nós adotamos uma junção entre aquelas duas primeiras teorias, a teoria retributiva e a teoria preventiva. Por isso, a gente pode falar que a nossa pena no Brasil, ela pelo menos busca um aspecto tríplice. Por que tríplice? Porque o aspecto retributivo e os dois aspectos preventivos. O aspecto preventivo geral e o aspecto preventivo específico. Então, o nosso direito, ele busca, a um só tempo, simultaneamente, castigar o condenado e evitar a prática de novos crimes, seja em relação a esse criminoso condenado, seja em relação a toda a sociedade, passando essa mensagem da prevenção geral para os indivíduos. Só lembrando que a prevenção, seja geral, seja específica, vai ter uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa. Mensagem positiva, mensagem negativa. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, beleza. Anotem isso aqui com bastante carinho, pessoal. Nosso Código Penal adota uma quarta teoria, que é a teoria mista ou unificadora, que é a junção das duas primeiras. Agora a gente vai falar, pessoal, de duas correntes que conversam com... São dois extremos aqui, mas que conversam com essas teorias, tá? A primeira delas é o abolicionismo penal. O abolicionismo penal, ele está diretamente ligado à teoria agnóstica da pena, que é a teoria da descrença da pena. Eu acabei de falar para vocês que a teoria agnóstica, ela vê a penalização como algo inútil, como algo até nocivo socialmente, e como algo que não funciona. E aí, ela tem que propor algo diferente da pena. E o que essa teoria propõe, de maneira abraçada com o abolicionismo penal? Que a gente pare de criminalizar condutas, ou que a gente, ainda que preveja condutas como crimes, faça a despenalização dessas condutas.
Então, a ideia é pensar em maneiras de satisfazer a sociedade, de controlar a sociedade com ganhos sociais, seja por meio, sei lá, de um estado de bem-estar social que funcione, garantindo renda, saúde, educação e etc. a todos, e não se valendo da força do direito penal, mas a ideia é conceber uma sociedade que não tenha direito penal. É conceber uma sociedade em que não haja penalização das pessoas. Isso partindo do pressuposto que eu falei para vocês, de que o crime nada mais é do que uma opção política. Nada mais é do que o Estado categorizando algumas condutas e algumas pessoas como criminosas. E aqui, esse é o conceito da criminologia, mas é legal que vocês saibam, que é esse conceito de cifra negra. Cifra negra quer dizer a porcentagem de crimes que são praticados, mas que nunca chegam ao conhecimento das autoridades. Por exemplo, eu arrisco dizer que todos nós aqui já praticamos crimes. Mais de uma vez. Eu, muito mais de uma vez, inclusive. Pessoal, a gente tem no direito brasileiro alguma coisa em torno de 4.000 tipos penais. Assim, é quase impossível que a gente passe por essa vida sem praticar uma conduta tipificada em algum tipo penal. Por exemplo, beber e dirigir. Já fiz isso. Eu evito fazer, mas é algo que às vezes eu faço. Embora também esteja sem beber há algum tempo. Mas já fiz. É um crime. Eu pratiquei um crime. Nós, em alguma hora da vida, em algum momento, praticamos alguma conduta que é prevista, que é estabelecida como um crime. Essa é a noção de cifra negra. Eu pratico um crime, só que esse crime nunca chega ao conhecimento das autoridades. Por exemplo, se você for olhar para alguns bairros específicos, vocês vão ver que as blitz e as rondas policiais são mais frequentes do que em outros bairros. Aí se vocês forem olhar os números, vocês vão ver, olha, nas Moreninhas, o índice de pessoas que bebe e dirige é alto. Mas se você for olhar no Carandá-Bosque, é muito baixo. Então quer dizer que quem mora nas Moreninhas é mais criminoso do que quem mora no Carandá. Não, muito possivelmente... Muito possivelmente, no Carandá não tem o mesmo número de fiscalização policial ou fiscalização de trânsito. Então, quando a gente fala de crimes que são praticados, mas que nunca chegam ao conhecimento das estruturas de responsabilização, a gente fala em cifra negra. A gente fala desses crimes que algumas pessoas praticam verbos típicos e nunca são responsabilizadas. Então, você vai ter, geralmente associado a algumas classes sociais específicas, esses benefícios. E, em contrapartida, aquele número que eu disse para vocês, geralmente de jovens homens negros, eles são presos com muito mais frequência. Não porque eles pratiquem de fato mais crimes, mas porque esse sistema acaba sendo mais direcionado para eles. E isso de acordo com essa perspectiva da teoria agnóstica da pena e do abolicionismo penal. Só que assim, é uma ideia meio de maluco às vezes, né? E aí, a gente vai acabar com o direito penal. A partir de amanhã não existe direito penal. E aí? Não sei se vocês assistiram alguma vez, eu nunca assisti, embora tenha me coçado, assim. Tem uns filmes, eu não vou lembrar dos nomes aqui, sei lá, que a história é assim, durante 24 horas ou durante uma noite, todo mundo pode praticar o crime que quiser sem responsabilização. E aí, durante aquele período, é assim, é crime atrás de crime, homicídio atrás de homicídio, saque atrás de saque, e fica uma coisa completamente caótica, bárbara e sem nenhum controle social. Será que isso aconteceria conosco se a gente parasse de ter um direito penal? Porque sem o direito penal, sem as possibilidades de sanção, de imposição de pena pelo Estado, eu consigo ter esse controle da sociedade para que a gente não chegue ao caos, para que a gente não chegue
a barbárie. Então, essa é a maior dúvida que se coloca. Existe uma corrente intermediária que, em vez de ser a do abolicionismo, é a do minimalismo penal. No minimalismo penal, a ideia não é abolir os crimes, acabar com o direito penal, mas fazer com que apenas condutas muito graves socialmente mereçam essa penalização, mereçam uma repressão estatal mais firme, e que as demais condutas não mereceriam estar sujeitas ao direito penal. Então, esse aqui é um extremo, é uma linha teórica bastante radical relacionada à teoria agnóstica da pena. No outro completo extremo, pessoal, a gente tem a teoria das janelas quebradas. Desculpem colocar em inglês para vocês, o Broken Windows Theory, mas é que muitas vezes aparece em inglês e surge isso aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Chicago e depois em Nova York. Essa teoria aqui, pessoal, já é a teoria da porrada. A teoria do abolicionismo é a teoria do paz e amor. É a teoria do, pare com esse negócio de direito penal, vamos resolver o mundo de outra forma. Esquece esse negócio de repressão, de polícia, de cadeia. Aqui é o outro oposto. Aqui é a teoria da porrada. Aqui é a teoria da tolerância zero. Pode parecer estranho, mas isso caiu uma prova do Ministério Público de algum estado, inclusive ano passado. Isso aqui está ligado à teoria, e peço desculpas a vocês, inclusive, pelo nome, mas é um nome, a teoria dos testículos quebrados. Professor, que coisa bizarra. Eu também achei bizarríssimo a primeira vez que eu vi. E esse é o nome oficial dessa linha da pena, da política criminal. Por que testículo quebrado? Porque diz respeito a quando os órgãos de repressão encontram a pessoa praticando o crime, menor que seja, e isso no contexto do estado de Nova York, as forças policiais sentavam o cacete nos indivíduos, inclusive dando golpes de cacetete nos órgãos genitais da pessoa. Isso de forma paralela à margem do processo penal, de forma paralela à margem do sistema oficial. Mas era uma teoria que dizia, se toda vez que eu ver um indivíduo pichando um muro, praticando o crime menor que seja, um pequeno furto, eu der um cacete nele, eu vou resolver o problema. Porque se eu faço isso, eu vou fazer com que as pessoas sempre tenham a imagem de que crimes nunca acontecem por aqui. Porque essa pessoa, depois que ela tomar esse sacode, ela vai parar de fazer isso. Então, tem muito a ver com uma ideia de retribuição e algo até muito mais violento, visceral. Só que está muito ligado a essa foto aqui, pessoal, a essa percepção dessa teoria. O que essa teoria diz para a gente especificamente? Que existe uma tendência as pessoas vandalizarem algo que já está vandalizado. Professor, como assim? O que tem a ver? A ideia é a seguinte, se você, no centro de uma cidade qualquer, isso aqui começou a surgir nos Estados Unidos, se você, no centro de uma cidade, tem um prédio que está todinho conservado, bonitinho, pintadinho, todo em ordem, janelas ali no lugar, porta bonitinha com a maçaneta, do lado dele você tem um outro prédio que também estava bonitinho. Só que eu fui lá e quebrei uma janela. A ideia é que, depois de algum tempo, o primeiro prédio, que estava completamente conservado, ele vai se manter conservado. O prédio cuja janela foi quebrada, foi destroçada, ele vai ter sido, durante o tempo, objeto de vários ataques. Você vai achar outras janelas quebradas, você vai achar pessoas que invadiram o prédio para ocupá-lo, você vai achar pichação nesse prédio. Essa teoria quer dizer que, se eu passo para a sociedade uma mensagem de que ali já existe uma vandalização,
É aceitável que eu continue vandalizando? Ou é aceitável que eu continue, que eu vandalize ainda mais aquele bem? Por exemplo, e isso é real, o livro até fala isso para vocês com mais detalhes, o material que eu deixei para vocês. Foi testado, isso um experimento lá nos anos... Isso aqui é recente, pessoal, é anos 70, 80 do século passado. Fizeram o seguinte teste: deixaram 2 carros de luxo idênticos em 2 bairros distintos. Não vou me lembrar agora em qual cidade dos Estados Unidos. Um num bairro nobre e outro num bairro pobre. Deixaram os 2 carros lá, os 2 carros intactos. Depois de algum tempo, no bairro nobre, o carro continuou intacto. E no bairro pobre, ele estava sem peça, todo quebrado, tinham feito um saque no carro. E aí, depois de constatar isso, esses cientistas, digamos assim, foram lá no bairro nobre, o carro lá estava intacto, bonitinho, ficou dias lá abandonado, dias, ninguém fez nada com ele. Eles foram lá no bairro nobre e quebraram uma janela do carro. Poucos dias depois, o carro também estava todo vandalizado. No mesmo bairro que, por dias antes, não tinha feito nada com o carro. Então, o que eles dizem, essa teoria diz que se eu tenho uma sociedade em que eu dou sinais de vandalização, se eu tenho uma sociedade cujas janelas estão quebradas, se eu tenho uma sociedade que permite que esses pequenos atos de vandalismo se operem, eu vou permitir que isso entre numa ascendente, que isso entre numa espiral que vai estimular a prática de crimes. Por isso que essa teoria justifica essa mão firme, essa mão dura, essa tolerância zero com qualquer prática criminosa, seja um pequeno furto, seja uma pichação. E ela também está diretamente ligada a esse brocardo aqui, tá? Então, isso aqui não é só o nome de série da Universal Channel, Law and Order. Law and Order é o nome de uma corrente de política criminal também, que é a política da lei e ordem, é a política da mão firme, é a política do, olha, tudo que você fizer que descumprir a ordem vai te ser cobrado pela força da lei, porque manter a lei e a ordem tem que ser o objetivo máximo de uma política criminal. Então, a gente está aqui do outro lado de uma teoria que leva até o caráter retributivo da pena para um patamar mais intenso nesse aspecto de penalizar com força, de penalizar com mão firme, com mão de ferro. Então, a ideia da teoria da janela quebrada é basicamente essa. Se você quebra uma janela, se você dá um sinal de vandalismo, a comunidade tende a aceitar aquilo como um sinal verde para que você pratique crimes, para que você pratique outros atos de vandalismo, de maneira que eles vão crescendo, vão entrar numa espiral, até que você saia da pichação e chegue no latrocínio, chegue no homicídio. Então, por isso que essa teoria fala, olha, qualquer hipótese de crime tem que ser tratada com severidade, com penas altas, com penas intensas. Tudo certo até aqui, pessoal? Tudo certo. Beleza. Então, a gente vai agora para o último tópico, que é falar um pouquinho sobre justiça penal negociada. Eu quero que vocês me acompanhem na seguinte historinha aqui. Ó, pensemos juntos. 5 estudantes moram juntos. Num determinado momento, um deles se arremessa contra a televisão e a danifica, quebrando também alguns pratos. Então, imagine, sei lá, uma república de estudantes. Tem 5 morando juntos, um deles surta um dia e se joga contra a televisão. Quebra a TV e quebra os pratos. Como reagem seus companheiros? É evidente que nenhum deles vai ficar contente, mas cada um, analisando o acontecido à sua maneira, poderá adotar uma atitude diferente.
O estudante número 2, furioso, diz que não quer mais morar com o primeiro e fala em expulsá-lo de casa. O estudante número 3 declara: o que se tem que fazer é comprar uma nova televisão e outros pratos, e ele que pague. O estudante número 4, traumatizado com o que acabou de presenciar, grita: ele está evidentemente doente. É preciso procurar um médico, levá-lo a um psiquiatra, etc. O último, enfim, sussurra: a gente achava que se entendia bem, mas alguma coisa deve estar errada em nossa comunidade para permitir um gesto como esse. Vamos juntos fazer um exame de consciência. A gente tem na sequência a conclusão que o Husman chega. Isso aqui se chama parábola de Husman, tá? É um cara que fala sobre a função da pena na nossa sociedade. É o pai da criminologia. E aí ele conclui falando para a gente: aqui se tem quase toda a gama de reações possíveis diante de um acontecimento atribuível a uma pessoa. O estilo punitivo, que é o primeiro estudante que queria expulsar o outro, os estilos compensatório, que é a pessoa que queria que ele apenas pagasse aquilo que ele danificou, o estilo terapêutico, que é quem vê, olha, na verdade você tem que ser tratado por um médico, tratado psiquiatricamente, não ser expulso, não ser penalizado. E aí, o estilo conciliador, que é o estilo que tenta apaziguar os ânimos entre os envolvidos e fazer com que a situação chegue a um desfecho que não seja nem compensatório, nem punitivo, nem terapêutico. Aqui, e aí ele vai falar, se deixarmos as pessoas diretamente envolvidas manejarem seus próprios conflitos, veremos que, ao lado da reação punitiva, frequentemente vão aparecer outros estilos de controle social, medidas sanitárias, educativas, de assistência material, psicológica, reparatórias e etc. Então, essa aqui é a parábola do Husman. E aqui, pessoal, eu trago ela para que vocês reflitam e a gente pense sobre a seguinte questão: eu preciso de fato sempre punir? Aqui essa parábola mostra para a gente que existem abordagens diferentes possíveis em relação à prática de algum ato que lesa a vida em comunidade, que leva a vida em sociedade. Porque nós falamos há pouco em um direito penal estruturado em duas vias. A sanção penal de duas vias. Sanção penal baseada na pena e sanção penal baseada em medida de segurança. O que tem ganhado muito fôlego recentemente mesmo, pessoal, coisa assim de... Começou em 95, mas é uma coisa assim do ano passado que ganhou uma cara bem mais intensa. É falar em um direito penal de terceira via, que é uma justiça penal negociada, que é uma forma de aplicar o direito penal e até de aplicar sanções penais, mas que fujam do modelo tradicional que é tão ou mais marcadamente punitivista. Então, falar em direito penal negocial é falar em formas de tratar a sanção, tratar o crime, tratar a sua sanção penal respectiva, de maneira que evite a instauração do processo penal, possibilite a suspensão de um processo já instaurado, ou ainda oportunizar o julgamento mais curto, mais rápido, mais célere do mérito da ação penal. Então, a gente está falando aqui, basicamente, pessoal, de solução consensual de questões que envolvem a aplicação do direito penal. A gente está falando de acordo penal. Basicamente isso. Vocês que também assistem muitas séries e filmes americanos faz tempo, vocês devem já ter acompanhado algumas vezes o que nos Estados Unidos é o plea bargain. Escreve plea bargain. Deixa eu...
Ó, até traduz delação premiada, o Google já. Isso aqui nos Estados Unidos funciona para eles desde sempre. Tanto é que vocês também nas séries e nos filmes veem que apenas alguns pouquíssimos casos vão para julgamento. Lá, os números que nós temos dos últimos anos é que apenas 5% dos crimes vão a julgamento nos Estados Unidos. Os outros 95% são resolvidos por meio de acordo. Então, essa é uma realidade que existe lá, é uma realidade que alguns criticam, outros enaltecem, mas é uma realidade que o Brasil começou a absorver. E é uma tendência do direito penal, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Então, a gente está falando basicamente nesses acordos que colocam fim a uma questão que, a rigor, se eu levasse o direito penal ao pé da letra, eu terminaria no sancionamento de um indivíduo. Então, a gente está falando basicamente em negociar, em conciliar em relação ao direito penal. E a gente tem aqui, pessoal, 3 momentos muito marcantes no Brasil de mecanismos de direito penal negociado. Como eu disse para vocês, isso começa entre nós lá em 95, na Lei dos Juizados Especiais. Vocês talvez já tenham se deparado com a Lei dos Juizados, mas a Lei dos Juizados, que é a Lei 9.099, ela é uma lei que vem alguns anos após a Constituição para simplificar o processo. E processo civil e processo penal. Se vocês abrirem a lei agora, vocês vão ver que ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é a parte dos processos cíveis, que antes eram chamados de juizados de pequenas causas. Hoje são os juizados especiais cíveis. Nelas, em causas mais simples, você tem procedimentos mais simples. Confirmem depois, porque eu sempre me confundo, mas no cível, até 20 salários mínimos, você pode se valer do procedimento simplificado dos juizados especiais. E o que nos interessa no direito penal, se você está diante de um crime cuja pena máxima ela é de até 2 anos, ou seja, um delito de menor potencial ofensivo, você pode se valer da sistemática, da tramitação da lei dos juizados. Então, aqui, em vez de inquérito policial, eu tenho TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. E mais importante, nessa dinâmica, se eu estou diante de um crime cuja pena máxima é de até 2 anos, eu vou fazer conciliação penal. Eu vou colocar o autor do delito e a vítima para conciliarem. Eu vou fazer transação penal, está no artigo 76, que eu vou impor algumas condições ao agente, ao investigado, ao acusado, para que ele não responda ao processo. Tipo, olha, você realmente praticou um crime que a pena máxima é baixa, e você, na condição de Ministério Público, pode propor a transação penal para o acusado e falar, olha, em vez de eu te denunciar, em vez de eu te processar, vamos fazer o seguinte, você arca com o pagamento do valor tal, você presta serviço à comunidade por tanto tempo e está tudo certo. Então, é possível essa negociação com a pessoa que pratica um crime, de modo a evitar o processo penal formal e as sanções que estão previstas lá no artigo 32, ou ao menos fazer isso de maneira negociada. E a suspensão condicional do processo, que ela tem um requisito um pouquinho diferente, que é a pena mínima tem que ser de até 1 ano. Pessoal, não tem que decorar isso, tá? É só para que vocês tenham um panorama. Mas aqui também eu tenho uma possibilidade de suspender o processo criminal e falar, olha, réu, é o seguinte, você está sendo acusado de um crime que tem pena mínima de até 1 ano. Nessa hipótese, existe um instituto da lei dos juizados que te beneficia,
que é, vamos suspender o seu processo por até 2 anos, e durante esses 2 anos, você tem que cumprir alguns requisitos. Se você passar por esse período de prova de 2 anos e cumprir esses requisitos, o processo morre. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Aceitei? Aceitei. Então, o processo fica parado por esse período. Então, são hipóteses que surgiram lá em meados dos anos 90 para dar esse ar conciliatório, esse ar negocial ao direito penal. E aí, em 2013, a gente teve o surgimento do acordo de colaboração premiada, ou alguns chamam de delação premiada, que também é uma forma de direito penal negocial. Por meio desse acordo, eu me comprometo a trazer provas, a indicar provas para o Ministério Público e, em compensação, eu tenho alguns benefícios. Redução de pena, até perdão judicial eu posso ter. Também é uma maneira de negociar a aplicação de sanções no direito penal. E agora que eu disse que é muito mais recente, na verdade, no ano passado, de 2019, pessoal, é uma novidade muito importante do pacote anticrime. Isso vocês devem estudar em processo penal, não em direito penal. Mas saibam que hoje existe no artigo 28A, eita, ficou APP, do CPP, possibilidade de o Ministério Público celebrar um acordo com um réu, mas em uma gama muito mais ampla de crimes. Então, é possível que, em vez do Ministério Público ajuizar, oferecer a denúncia, ajuizar a ação penal, ele faça acordos com os investigados, para que, em vez do investigado ter que responder ao processo, ter instrução, ter a imposição de pena em sentença, ter recurso, etc., etc., a gente tem uma situação em que réu e Ministério Público acordam desde já. O réu confessa que praticou o crime e aí são impostas para ele algumas penas, algumas formas de cumprimento de sanções penais. E eu não preciso ir para o processo judicial. Esse aqui é o modelo que os Estados Unidos adotam. Claro que com algumas diferenças, com algumas peculiaridades nossas, com algumas sutilezas que são nossas, mas essa aqui é a lógica. Eu fujo do processo penal para a aplicação da pena, para acordar com o réu a aplicação da pena. Por que muitos elogiam? Porque é uma forma muito mais rápida de você colocar termo a questão que envolve a prática de crime, de você pôr fim a essa questão e de você até dar credibilidade para o sistema de justiça. Porque em vez de você esperar 6, 7 anos para um trânsito em julgado, você em poucos meses já aplicou a pena. Por que alguns criticam? Porque a pessoa que faz acordo, ela está abrindo mão do direito dela ao devido processo legal. Porque em vez de ser julgada, de ser ouvida, de levar testemunhas, de produzir provas, a pessoa simplesmente fez um acordo com o Ministério Público, não tendo a oportunidade de se utilizar do devido processo legal para que se defenda. No entanto, pessoal, apesar dessas pequenas tensões entre os que gostam, os que não gostam, isso aqui é uma tendência muito forte no direito penal e no nosso direito penal no Brasil, como essa terceira via da aplicação das sanções penais, a terceira via do direito penal, que é o direito penal negocial. Repito, isso aqui eu trago aqui, mas isso aqui vocês devem ver tudo com mais detalhes em direito processual penal, especificamente e especialmente o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Tudo certo, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação? Tudo certo. Para mim, tudo certo, Guilherme. Que bom, Adriana, obrigado pela resposta. Bom, pessoal, então missão por hoje cumprida. A gente falou dessa primeira parte da teoria geral das penas. Aula que vem, a gente vai falar especificamente sobre aplicação da pena privativa de liberdade.
que eu mostrei para vocês há pouco, a tabelinha, a gente vai entender aquela tabelinha, entender o que é um agravante, um atenuante, entender o que é uma causa de aumento, uma causa de diminuição da pena. E aí a gente vai falar sobre todos os detalhes que envolvem essa parte da individualização da pena no aspecto judicial. Reforçando também que na aula que vem, a gente vai passar a atividade para que vocês façam até a outra semana, porque nós tivemos a redução do nosso prazo para lançamento dessa atividade. Tudo certo, pessoal? Como vocês sabem, contem comigo, estou à disposição de vocês, precisando só dar um alô, me mandem um WhatsApp, me mandem e-mail, que a gente vai conversando. Caso não precisem de mim até a semana que vem, um forte abraço, até lá e um excelente final de semana para vocês. Bom final de semana, Guilherme. Obrigada, tá?